Ana também pediu a Gente, palavra aqui. boa noite, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. Essa é mais uma reunião não é um movimento, mas da comissão, chamada pela comissão que se responsabilizou pela construção de uma plataforma unificada para o campo museal. Essa é uma reunião de devolutiva. E, antes de mais nada, eu queria... Seu microfone fechou. Ficou sem áudio, Mona. Agora, vou perguntar de novo. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar se alguém se opõe à gravação desta reunião. Não? Então, diante do silêncio, estamos autorizados à gravação. E aproveitar e já começar aqui um pouquinho os nossos trabalhos, né? Uma coisa que a gente queria deixar nítido aqui, bem expressivo, é que essa reunião ela foi chamada pela nossa comissão, que foi constituída na última reunião que nós tivemos, para a construção de uma plataforma unificada. Nós não somos um movimento, nós não nos pretendemos a ser, mas nesse momento, né, de grande efervescência do campo cultural, nós, entendendo que existia ali uma movimentação que demandava uma organização do campo para a apresentação de propostas a esse novo governo que se estabelece e a essa nova configuração, que inclusive devolve ao povo brasileiro o Ministério da Cultura, né, que há 4 anos foi extinto, que o campo de museus precisaria também ser uma voz ativa, ser uma voz presente, para que as demandas mais urgentes do nosso setor pudessem ser colocadas em pauta, em questão. Então, eu sei que tem muitas pessoas que estão chegando aqui hoje, que não acompanharam o processo, e em respeito a essas pessoas, nós pensamos aqui nós já vou dizer quem somos nós. Nós pensamos aqui numa proposta de pauta, numa proposta de organização para essa noite, com vistas também à celeridade, para que a gente não fique aqui até meia-noite, né? A gente possa ser bastante objetivos, bastante assertivos no que a gente veio fazer aqui. Quem somos nós? Nós somos a comissão composta na última reunião para a construção de uma plataforma unificada para o campo museal. Essa comissão é composta por representantes de alguns coletivos do campo museal. Eu sou Mona Nascimento, eu aqui, dentro desse momento, eu represento a Rede de Educadores em Museus do Brasil. Dentro dessa comissão também nós temos a Mariana Varzi e a Renata Mota, representando o Conselho Internacional de Museus, começa com I, ali logo Instituto, o Conselho Internacional de Museus, no caso, a divisão brasileira. A Ana Lourdes, que representa o MUQIFO, né, que é o Museus... Ai, Jesus, me ajuda aqui. Museus de Favela, Movimento de Museus e Favelas Urbanas. O coletivo do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas. Quilombos e Favelas Urbanas. Fica em BH, isso. Temos a Graciele... Isso, a Graciele e o Maurício, que representam a Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários. Temos também a Lúcia Santana, que representa, peraí que eu vou lembrar, o Fórum de Museus de Base Comunitária e Cultura da Amazônia. Ai, falei certinho. E a Fernanda Castro, que está representando o corpo de servidores do Instituto Brasileiro de Museus. Então, esse é o coletivo que foi, a comissão composta por esses coletivos, que foi formada na última reunião que nós tivemos. Foi uma reunião que se propôs ampliada, então nós tivemos uma participação de mais de 200 pessoas, por isso que a gente está no Teams, porque a gente tentou fazer aquela reunião por um link do Zoom, que só cabiam 100 pessoas, mas aí muito mais pessoas ficaram presentes. Hoje a gente já está com 120 pessoas aqui, então naturalmente a gente entendeu que precisaria de um espaço. Gostaria, inclusive, de saber se tem alguém da Frente de Museologia Social presente, porque eu gostaria de pedir, né, a ajuda dessa pessoa
para me ajudar nessa contextualização, uma vez que a movimentação, né, que deu origem a esse momento que a gente está aqui, também teve um protagonismo bem significativo dessa frente. Então, se tiver alguém para me ajudar nessa narrativa, eu agradeço. Eu não consigo ver Oi, todas as pessoas. Mona, Cláudia Rose aqui, do Oi, Museu da Maré. Cláudia, que bom que Bem? você está aqui. Que bom, Cláudia Rose. Me ajuda aqui a fazer essa contextualização, porque realmente a presença de vocês é muito importante nesse processo. Deixa eu só colocar aqui a proposta de pauta e a gente volta nesse ponto, tá bem? Depois dessa contextualização, a gente vai fazer a apresentação desse documento, que é a plataforma unificada. Essa plataforma unificada, ela também ela contempla vários documentos de vários coletivos que foram publicados, então a gente usou como base alguns desses coletivos que formaram essa comissão, mas também de outros que não estão aqui diretamente representados na comissão, mas estão na plataforma. Depois a gente vai fazer um retorno sobre as movimentações que aconteceram após a reunião em que a gente retirou essa comissão, né? Como foi que a gente procedeu em relação a esse documento, para onde ele foi enviado, que retornos a gente teve. Depois a gente vai abrir um momento para fala, né? Para ouvir as impressões e o que é que vocês estão achando, né? Considerando também que a gente tem um tempo curto, a gente vai abrir inscrições, limite de tempo, aquela dinâmica que a gente já conhece. E, por fim, faremos um momento de encaminhamentos, né, com vistas a entender o que é que a gente quer fazer desse processo todo, tá? A gente também preparou, pensando que nem todo mundo vai conseguir falar, seja porque não vai se sentir à vontade, seja porque não vai ter tempo, a gente preparou um link onde tem um documento aberto, né, de Drive, onde qualquer pessoa pode colocar, estou colocando aqui agora, nesse exato momento aqui no chat. Esse link é para um documento no Drive, esse documento também tem... Vou deixar que eu coloco aqui, Mona. Maravilha. Link para uma lista de presença e também para adesão de novas pessoas, coletivos, ao que está posto na plataforma. Tá bem? Então, eu vou começar aqui a contextualizar de trás para frente e depois eu vou passar a palavra para a Cláudia fazer uma contextualização também. Tudo bem? Antes de mais nada, alguém tem alguma objeção a essa proposta de pauta? Alguém gostaria de se voluntariar a estar aqui também, organizando falas, fazendo contagem de tempo, organizando aqui a reunião conosco? Vou colocar aqui... Eu acho que da outra vez, Mona, foram 2 minutos. Você acha que 1 minuto, 2 minutos, talvez? Vamos ver a quantidade de inscrições que a gente recebe. Eu acho que a gente pode considerar assim, também para não limitar a fala inicialmente, de repente, se a gente tiver mais inscrições, a gente coloca um tempinho menor, se a gente tiver menos inscrições, a gente coloca um tempinho maior. O que é que vocês acham? Que a gente decide isso na hora das inscrições. Mas eu acho 2 minutos um bom tempo, porque provavelmente, né, a gente vai ter muitas inscrições e da última vez lembra que a gente foi até bem tarde da noite. Isso. Então, vamos fazer assim, a gente fica com 2 minutos, se de repente a gente tiver uma quantidade menor de inscrições, a gente considera passar um pouquinho. Olha, gente, eu não vou ficar com aquele pipipipi de novo, porque teve gente que ficou muito chateada comigo, ganhei vários desafetos, porque ficava cerceando a fala das pessoas. Então, por favor, alguma outra pessoa, né, se propõe a fazer o controle do tempo. Eu agora sou persona não grata, porque fiquei cerceando a fala dos outros. Posso fazer, não tem problema. Quem que falou? A Ana? Ana Lourdes. Então, a Ana Lourdes vai ser a moça do tipo hoje. Não, brincadeira, gente. Então, tá. Então, aqui eu coloquei no chat nossa proposta de pauta. Se alguém tiver alguma objeção, não precisa dizer que está tudo aqui. Quem concorda não precisa dizer que concorda, vamos só trabalhar com a objeção. Se alguém tiver uma objeção, se coloca. Aqui a Renata, muito gentilmente, colocou o link da plataforma unificada, né, do documento que vai ser apresentado em seguida pelas nossas colegas. Mas vamos lá, sem muitas delongas. Como eu falei, vou começar de trás para frente. Essa reunião aqui é fruto de uma reunião, eu estou esquecendo a data, mas foi em dezembro.
uma reunião que a gente fez em dezembro, né, já como um resultado de uma reunião que a gente teve em dezembro também, no início de dezembro, com a proposta de pensar de que caminhos a gente poderia fazer para se organizar a nossa voz enquanto campo, considerando que a gente teve várias manifestações difusas, de coletivos e frentes em relação ao que esperava-se de uma nova composição do campo museal, mais especificamente do Instituto Brasileiro de Museus, né, que é essa autarquia que é responsável pelas políticas públicas para o nosso campo aqui no Brasil. Então, dia 15, Carlos Costa aqui, muito obrigada. A gente teve uma reunião no dia 11, essa eu lembro que foi no domingo, e em seguida a gente teve a reunião no dia 15. A reunião do dia 15 foi um desdobramento da reunião do dia 11, e a proposta era que a gente fizesse uma plataforma unificada. Então, no dia 11, a gente já mapeou alguns coletivos que haviam feito cartas, né, com propostas de demanda. A REI Brasil fez carta, o ICOM teve alguma comunicação também voltada para os candidatos ainda na época à presidência. A gente teve também uma carta da rede de museus universitários, carta do fórum, a própria carta que foi lançada pela Frente de Museologia Social, também a gente levou em consideração na construção dessa plataforma unificada, que o link está ali no chat. Então, a ideia é que esse documento ele fosse uma amálgama desses outros documentos que foram feitos pelo campo. Nós sintetizamos ele em 13 pontos, e esses 13 pontos, na verdade, eles são 3 eixos, né, e 13 pontos, que juntam muitas das propostas que foram colocadas nesses outros documentos. A proposta dessa comissão se deu também por conta da necessidade que se pensou, né, se chegou à conclusão na reunião do dia 11, tivemos algumas divergências em relação a algumas formas de conduzir, e algumas pessoas acharam que seria interessante esse documento não listar, não apontar nomes especificamente para a ocupação do IBRAM, ser um documento de propostas, e, paralelo a isso, a gente ter uma nominata, né, que indicasse alguns nomes possíveis para a ocupação dessa presidência do IBRAM. Então, essa reunião de hoje, ela é uma reunião de retorno dessa comissão quanto ao documento. A plataforma unificada foi publicada, tanto nas redes sociais, quanto no site do ICOM. Ela circulou bastante em grupos de WhatsApp, em redes sociais, mas ela também foi... Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link de acesso da reunião aqui no chat, confiando em que todas as pessoas que estão aqui são pessoas interessadas no sucesso dessa reunião. Então, eu acredito que vocês vão encaminhar esse link para pessoas que tenham a mesma intenção que a gente, porque agora eu não vou conseguir mais ficar respondendo os e-mails de solicitação, tá? Então, quem quiser indicar esse link para as pessoas que estão querendo acessar, tá aqui no chat. Então, essa é o histórico da construção desse documento. Foi assim que a gente chegou até esse momento. Mas, antes da reunião do dia 11, que foi a primeira reunião que eu participei, que a Rede de Educadores e Museus do Brasil participou, a gente teve um histórico anterior, que é o que eu vou pedir para a Cláudia Rose contextualizar, né, que já tinha uma movimentação da Frente de Museologia Social do Rio de Janeiro, que gerou um documento, e esse documento foi bastante assinado e gerou a reunião do dia 11, que desdobrou no momento que a gente está aqui hoje. Então, eu passo a palavra para a Cláudia, para que ela possa fazer essa contextualização um pouco mais anterior ao que eu coloquei aqui. Oi, gente, boa noite a todas, a todos. Então, no dia 19 de novembro do ano passado, a gente fez uma reunião da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro, no Museu da Maré. Era a última reunião do ano, com a pauta específica de preparar o Festival da Museologia Social do Rio de Janeiro, que aconteceu nos dias 16 e 17 de dezembro. Só que,
obviamente, a gente estava lá no contexto de governo de transição, comissão lá discutindo a transição, e surgiu, como é de esperar, o tema sobre propostas da museologia social para, no caso da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro, para o governo de transição. Acontece que, coincidentemente, nesse final de semana do dia 19 de novembro, quem estava no Rio de Janeiro era o professor sociólogo Boaventura de Souza Santos, que é assim super amigo nosso, do museu. Ele, inclusive, foi uma das pessoas assim fundamentais para que a gente conseguisse se manter no imóvel que hoje é do museu, né? Ainda lá quando a gente estava sendo ameaçado de despejo, né? No final de 2015, ele chegou junto com a gente, mandou uma carta para o então ministro da Cultura, o Juca, e desde então ele tem sido muito parceiro do museu e tem feito muitas atividades com a gente. E aí ele me mandou uma mensagem dizendo que infelizmente não conseguiria estar naquele momento no museu, porque ele estava com uma agenda muito cheia e estava me convidando, assim como as pessoas do Museu da Maré, para participarem do lançamento do livro dele de poesias, que aconteceu naquele mesmo dia, que foi um sábado, dia 19 de novembro, à noite. E aí a gente falou que, aí eu obviamente falei com ele que talvez fosse meio difícil, porque a gente estava ali numa reunião, expliquei do que se tratava a reunião e qual era o ponto de pauta, e ele imediatamente falou: assim que vocês tiverem esses pontos relacionados, me envia, porque eu vou ter uma reunião com o Haddad e com o Juca e vou enviar para eles as sugestões, colaborações da Rede Museologia Social. E aí a gente mandou para ele no domingo, isso aconteceu no sábado, no domingo a gente enviou para ele as propostas. E assim que a gente enviou, começou, então, todo um diálogo com o pessoal da comissão de transição para a gente conseguir marcar uma reunião para apresentar as propostas, até então, da Rede Museologia Social do Rio. Mas outras pessoas ficaram sabendo dessa proposta e começaram a se colocar à vontade de assinar. Então, o que a gente decidiu? Que todo mundo da Rede Museologia Social ia entrar em contato com quem conhecia, para levar as propostas para que essas pessoas, grupos, coletivos assinassem. Então, a gente começou esse movimento. O professor Mário Chagas, que todas aqui conhecem, foi uma dessas pessoas que entrou nesse movimento, porque ele, inclusive, estava na reunião no museu. E aí, o que a gente definiu, que para a gente relacionou várias propostas, mas a proposta principal era: qual o perfil da pessoa que a gente gostaria que tivesse na presidência do IBRAM. É desejo. Isso vai acontecer? Não sabemos. Mas, na nossa avaliação, a pessoa que preenche essas atribuições que a gente colocou ali no documento é o Mário Chagas. E isso, então, logo depois, quando o movimento começou a crescer, eu acredito que quando a gente atingiu lá por volta das 150 assinaturas, lembrando que com 150 assinaturas, naquele momento, quando a gente chegou a esse ponto, a gente decidiu mudar, então, o título do documento. Não teria mais sentido nenhum o documento ser Propostas da Rede Museologia Social do Rio de Janeiro, porque outros grupos, outras pessoas de fora do Rio, inclusive, começaram a propor também e mudaram o texto. O texto não é o mais original. O texto que a gente tem hoje não é aquele lá do dia 19, que foi entregue para o Boaventura. Inclusive, eu já mandei há algum tempo as mudanças para ele, porque outras pessoas, outros grupos, outros lugares tiveram participação e a gente fez uma nova redação. Mas todo mundo que participou concordou com aqueles critérios. E aí, numa das conversas que o Mário teve, eu não sei exatamente, mas se eu não me engano, foi a Renata do ICOM, propôs por que não faz uma reunião mais ampliada, chamando outras pessoas para a gente discutir esse documento. E foi aí que essa reunião aconteceu, mas naquele momento da reunião,
foi falado que as pessoas não poderiam, algumas daquelas pessoas que estavam ali, não poderiam aderir ao documento, porque teriam que discutir com outros grupos. Ok. E aí, depois disso, a gente chamou para uma nova reunião do dia 15, que a Mona já falou aqui, e aí o link ele não foi suficiente, porque muita gente quis participar, e aí chamou um outro link, que foi esse aqui do Teams, e foi nessa outra reunião, dia 15 de dezembro, portanto, quase um mês depois da gente ter começado esse movimento, se tirou uma comissão para se fazer um documento unificado. Qual é o problema que a frente da Museologia Social vê, não no documento, mas em quem assina o documento? Porque quem assina esse documento, com toda a legitimidade, assina também a nominata. E a gente, da Frente de Museologia, a gente não concorda com a nominata. A gente acha que a nominata não é algo democrático para a gente da Museologia Social. Por quê? Não que não seja democrático no campo dos museus, mas não é para a gente, porque quem assinou considerando que aquelas atribuições para quem vai assumir o IBRAM são aquelas atribuições e os nomes da nominata não correspondem a todas aquelas características que a gente listou. Apenas por isso. Nada contra ninguém, nenhum nome da nominata. Nada disso. Mas a gente não poderia assinar por isso. Porque ficaria estranho a gente assinar um documento e todo mundo que assina aquele documento assina uma nominata. E a gente não assinar. O que está acontecendo? Né? Então, a gente, em reunião do grupo, a gente achou que não teria sentido para a gente, para a frente da Museologia Social, para a gente. E aí, depois que a gente tomou essa atitude, e aí já é uma avaliação, foi muito ruim a reação de algumas pessoas desse grupo aqui. E aí eu sinto muito em dizer, porque algumas, inclusive, têm um nome na nominata. Publicamente disseram que a gente era antidemocrático, que a gente estava dividindo, que, na verdade, é um processo democrático. Num processo democrático, as pessoas têm o direito de discordar, de ter outras posições, sem, de forma alguma, diminuir a posição dos outros. São posições diferentes, apenas isso, só isso, são posições diferenciadas. Então, assim, como eu falei, né, é um desejo nosso, e apenas um desejo nosso, que talvez não tenha nenhuma força política de indicar nome, qualquer que seja, mas a gente já colocou ali quais são as características, no caso desse desejo que a gente tem, de quem assuma a presidência do IBRAM. É apenas isso. Agora, muito ruim que algumas pessoas estejam falando mal desse movimento, da museologia social, que é um movimento que é legítimo e que não abarca todo mundo e nem tem a proposta de abarcar mesmo, porque a gente está num processo democrático onde as diferenças, onde as perspectivas diferenciadas do que seja melhor para o campo, elas são bem-vindas, porque elas fazem com que a gente tenha novas reflexões, é isso, e somente isso. Então, ficaria muito chato que uma das pessoas, qualquer uma com nome na nominata, seja daqui a pouco escolhido e nomeado para ser presidente do IBRAM, ou presidente, né, a presidente ou o presidente do IBRAM, e seja uma pessoa que tenha falado mal desse movimento que a gente está fazendo. Né? Assim, a gente tem o direito de fazer, a gente está numa democracia, a gente discute, a gente está aqui para isso, e somente isso. Então, assim, a gente não concorda com a nominata e a gente tem direito de não concordar. E isso tem que ser respeitado. E ninguém está aqui dizendo que a gente é melhor, porque a gente tem só uma perspectiva diferenciada do campo da museologia. Só isso, e apenas isso. E a gente gostaria muito que isso fosse respeitado. Então, por isso que a Frente de Museologia não assinou o documento, só para não confundir, não gerar uma confusão. Por que vocês estão assinando um documento cujo todo mundo que assina, assina também uma nominata? Por que vocês não assinam? Para que a gente vai explicar tudo isso? A gente decidiu não assinar,
E essa posição precisa ser respeitada, porque é uma posição de divergência, o que é super saudável num processo democrático. Obrigada, Cláudia, pela sua colocação. Só queria fazer uma ressalva, que, na verdade, na reunião do dia 15 foram tiradas 2 comissões, uma para o documento, plataforma unificada, e outra para a nominata, exatamente porque nem todo mundo que assina a plataforma assina a nominata e vice-versa. Mas isso pode ficar até um pouco mais nítido quando a Mariana e a Lucinha, que vão apresentar o documento agora, que aqui a gente está falando especificamente da plataforma do documento unificado. Essa reunião a gente chamou para fazer uma devolutiva especificamente sobre esse documento, porque essa comissão que está chamando essa reunião é a comissão da plataforma. Tem uma outra comissão, formada quase pelas mesmas pessoas, mas não todas, tem diferença, e é uma outra comissão que fala da nominata. Então, hoje a gente está falando especificamente da plataforma unificada. Seguindo aqui a nossa pauta, né, para apresentar o documento, a gente vai ter a Lúcia Santana do Pará, do Fórum, né, de Museus de Base Comunitária e Cultural da Amazônia, e a Mariana, que é do ICO. Olá, gente, boa noite. Eu não estou conseguindo aqui fazer a apresentação do documento. Não aparece para mim. Se alguém puder fazer projetar o documento, eu agradeço. Isso. Tem como compartilhar, Mona? Eu não sei, deixa eu ver se eu consigo, porque quem está... Não está aparecendo para mim, é uma coisa curiosa. Eu coloquei Parece de que eu novo consigo no aqui, chat, só um minutinho. link, que daí as pessoas têm acesso. Bom, enquanto... Vocês estão vendo minha tela? Eu comecei a compartilhar. Enquanto... Ainda não. Ainda não. Agora sim. Pronto. Agora então, sim. tá aqui. Mas pode aumentar um pouquinho, Mona? Deixa eu tentar aqui mexer no Zoom. Mariana, vai falando que momentos textos você quer ver, que eu vou mexendo. Tá? Você está aqui mexendo, é só para reforçar um pouco, então, que dessa reunião foram indicadas 2 comissões, uma comissão que tinha interesse em participar da construção colaborativa da plataforma unificada, e esse documento ele recebeu 27 assinaturas de redes e associações do Brasil, né? Então, o que se fazia é que, durante a reunião, essas pessoas mandaram um e-mail indicando representantes para participar da comissão, e foi criada uma outra comissão com aqueles grupos que tinham interesse de construir uma nominata conjunta, né? E esse grupo é um grupo menor, né? E que fez a indicação, então, dos nomes da nominata. Isso ficou super claro, tanto na apresentação da plataforma, onde que a gente pode, por favor, Mona, você pode ir baixando, a gente coloca a gente historia um pouco como é que foi essa construção desse documento, né? E que tinha, assim, na verdade, então, focando aqui no documento da Plataforma Unificada do Setor Museal Brasileiro, o que se propôs foi o seguinte: nós recebemos documentos de todas as redes que tinham construído um documento, entregue ou não à comissão de transição, mas que tinham se manifestado de uma forma organizada a respeito do campo museal. E o nosso desafio foi um bom desafio, que foi encontrar as convergências, na verdade, que quando a gente leu os documentos, a comissão leu os documentos, ela percebeu que havia muita convergência em relação aos temas que eram abordados nos documentos específicos, né? Então, decidiu-se também que não só se encaminharia este documento sintético, porque ele buscou ser sintético, mas também foi encaminhado em conjunto com a plataforma os documentos das demais redes que apresentaram, inclusive da Frente de Museologia Social, que foi importante, um documento de referência importante, documento dos servidores do IBRAM, a carta dos candidatos, o documento da rede, documento dos museus universitários, do Fórum Panamazônico. Então, a gente buscou ali
ressaltar de uma forma sintética essas convergências, né, indicando que as especificidades de cada movimento, elas estavam indicadas nos documentos que seguiram anexo à plataforma unificada. Bom, a gente organizou essa plataforma num tempo muito recorde, porque assim, a comissão de transição ela tinha um prazo para receber as contribuições. Então, esse prazo era logo antes do Natal, então isso exigiu aí um trabalho intenso de todo mundo que estava trabalhando na convergência dos documentos, né? E por isso também foi um processo iniciado naquela etapa e que a gente ficou de encaminhar a comissão de transição e retornar para uma reunião em janeiro para a gente também estudar conjuntamente os próximos passos, né? Esse documento ele se organizou. Mari, seu áudio fechou. Mariana? Ele se organizou em 3 eixos. Mari, seu áudio fechou de novo. Em 3 eixos. Mona, você poderia subir um pouquinho, por favor? Só para ver os 3 eixos. Que eram comuns aos demais documentos, né? Era a respeito da estrutura do IBRAM, né? De retomada da estrutura do IBAN e de uma requalificação, inclusive, dessa estrutura, né? Da retomada das políticas públicas do setor museal, né? E das estratégias de fomento e financiamento que são importantes para a manutenção das instituições, né? Então, a gente organizou nesses 3 pontos, porque um era específico, a própria questão do IBRAM, né, outro mais abrangente, né, das políticas que já existiam e da necessidade de pensar novas políticas, e o terceiro também da observação, da suspensão do financiamento direto do IBRAM aos museus também, e de toda uma série de obstáculos que foram criados no financiamento através das leis de incentivo. Então, assim, em relação ao fortalecimento do IBRAM, né, a gente trouxe aí sobre essa ampliação, né, dos marcos legais e políticas públicas setoriais e intersetoriais, tendo em vista o protagonismo da museologia brasileira no cenário mundial. Isso foi uma coisa importante, porque tanto a questão da museologia social, né, essa referência da museologia social brasileira, como o próprio papel que o ICOM teve e de toda a política nacional de educação, tudo isso, né, trazia aí a importância de se ressaltar, né, que é importante fazer uma defesa junto aos poderes do Executivo e do Legislativo para o fortalecimento desses marcos legais e dessas políticas públicas setoriais e intersetoriais, né? A gente também pontuou a nomeação para o cargo da presidência do IBRAM de um profissional com destacada trajetória no setor museal brasileiro, né? E qualificamos aí algumas características que esse profissional necessariamente tinha que ter, né, que é essa experiência na gestão de instituições museológicas, né, a capacidade na articulação do setor em toda a sua diversidade, contextos regionais, ou seja, um profissional que tivesse conhecimento de todo esse diferencial, dessa diversidade da museologia brasileira, né, essa capacidade das articulações intersetoriais e intergovernamentais, porque a área de museus a gente encontra museus em outras pastas que não somente da cultura, né? Tem museus na saúde, tem museus no planejamento, então a ideia era que na ciência e tecnologia, então a ideia é que também esse profissional conhecesse sobre políticas intergovernamentais, né? Que tivesse uma reconhecida atuação local e nacional. Então, esses assim, foram os pontos chaves que foram destacados para que o profissional fosse nomeado, né? E a gente está vendo aí, recentemente, com toda essa polêmica que está havendo em torno do IPHAN, a gente achou que foi muito positivo a gente poder também ter manifestado isso direito, né? E falamos sobre essa revisão da estrutura organizacional do IBRAM, né? Na retomada das representações regionais, né? O IBRAM já teve mais representações regionais, foi bastante fragilizado.
também hoje a estrutura dos cargos e comissionados e níveis de funções precisam ser aprimorados, tendo em vista aí a complexidade do setor museal brasileiro, né? Como também a recomposição dos quadros do Instituto, que foram informações que foram trazidas, inclusive, pela Carta dos Servidores do IBRAM, né? Muito do que a gente trouxe aqui também, no que diz respeito ao IBRAM, está refletindo essa Carta dos Servidores, né? E uma institucionalização de processos seletivos, não somente para os dirigentes dos museus, mas também para a gestão geral do Instituto, como a definição de uma diretoria colegiada, com participação da sociedade, né? Ampliar a participação da sociedade dentro do contexto do IBRAM, né? Em relação à retomada das políticas para o setor museal, né, a gente trouxe aí alguns pontos que a gente considerou chaves, né, e que estavam também em muitos dos documentos, na maioria dos documentos que foram apresentados, né, que é a retomada da Política Nacional de Museus, né, a reformulação do plano setorial, né, com destaque para a elaboração do plano museológico. Foi avaliado por muitos dos documentos que o plano se tornou um instrumento muito eficaz, importante para a valorização da gestão institucional e para o desenvolvimento institucional. A pedido do Conselho Federal de Museologia, foi inserida essa informação, porque o Conselho teve um documento que também foi apresentado conjunto, mas ele não refletia todo o Conselho. Então, o Conselho pediu para falar sobre o respeito às normativas do Conselho Federal de Museologia, destacando a obrigatoriedade de museólogos nos quadros técnicos das instituições, né? Também falamos sobre a restituição e fortalecimento, por meio de marcos legais, da participação da sociedade civil, na implantação, avaliação e gestão das políticas públicas, em especial do Sistema Brasileiro de Museus, e na reformulação do Conselho Consultivo, criando mecanismos de presentificação do IBRAM em todos os estados da federação. Hoje o Conselho não tem, digamos, um representante de todos os estados, né? Aí seguimos para... Pode subir, por favor. Mona. Vou descer. Não, descer. Lucinha, você quer pegar a partir daí? Você quer que eu siga aqui? Eu acho que você pode seguir, eu acho que está tendo um encaminhamento, você pode seguir, sim, sobre a questão da política, reforçando mesmo o campo museal e o que foi demandado pelos coletivos. Acho que precisa ser dito aí, você pode prosseguir, que a gente está acompanhando aqui, tá bom? Tá ótimo. Então, a gente ressaltou aqui que o IBRAM, né, crie políticas que estimulem formação de conselhos, que incluam movimentos sociais e diferentes grupos sociais, que possam não somente serem opinativos, mas possam contribuir mesmo pela produção, na produção de conhecimento, né, trazer as experiências territoriais, né, trabalhar aí com essa missão da desigualdade regional, né, identificar e implementar os objetivos do desenvolvimento sustentável na própria gestão da instituição. Isso também são pontos que foram trazidos pela Rede de Museologia Social, também foram trazidos pelo Fórum Pan-Amazônico, a questão da sustentabilidade, né, tecnologias sustentáveis e enfrentamento das questões climáticas. Então, esse, digamos que é um ponto que veio diferenciado aí, sobretudo da frente lá de Museologia Social, do Fórum Pan-Amazônico, de trazer esses pontos, né? E a fortalecimento de instrumentos públicos de participação e fomento, pesquisa e produção de conhecimento, valorização dos processos museológicos, das iniciativas de memória, de museologia social, do pontos de memória, da Política Nacional de Educação Museal, do Plano de Integridade do IBRAM, que é voltado à gestão de risco, né? Sempre fortalecendo as articulações locais, regionais, nacionais e internacionais. A gente sabe, né, que esses pontos eles são pontos mais amplos, né, mas a gente tentou trazer para cá sempre uma forma de representar todas essas colaborações que a gente havia recebido nos documentos originais e, de novo,
remetendo que essa plataforma ela era uma síntese, mas que tinha sido encaminhado junto os documentos originais dessas redes, né? Então, podemos descer. Em relação ao fomento e financiamento, um ponto que foi quase comum a todas aos documentos é a ampliação do orçamento do IBRAM, né? A gente soube que, todos nós sabemos que houve aí uma diminuição absurda do orçamento do IBRAM, não só para a gestão da sua própria rede de museus, mas para as suas políticas de incentivo aos museus e as políticas de memória, né? Então, a gente acha também importante essa revisão dessas normativas legais, né? Para que os museus possam receber recursos de organismos internacionais, né? E revisão das instruções normativas vigentes, né? Que detalhem e melhorem, né, os processos de aprovação e avaliação dos planos anuais e plurianuais e demais projetos que vêm sendo propostos pelos museus, né? Essa área foi bastante obstacularizada, não só na área de museus, mas na área da cultura de uma forma em geral, né? Mas a gente quis falar assim, hoje há muita dificuldade para repasse, por exemplo, de recursos internacionais para receber, então a gente deu esse destaque aqui, né? E, por favor, Maurício. Pode falar, Maurício. Quer falar? Não, desculpa, Mariana, depois da sua fala eu complemento, desculpa. Tá bom. Tá ótimo. E a gente seguiu para um 13º ponto, né? Que eu não estou conseguindo ver aqui. Você pode subir um pouquinho, por favor? Que foi esse destaque, né, de criar políticas de economia criativa. O IBRAM teve algumas publicações e ações que eram... descer, quero ver o 13º ponto. Que demonstravam aí o setor de museus como um setor que atua no desenvolvimento local, né? Trabalha com turismo cultural. Se durante a pandemia muitas tecnologias foram importantes para engajar públicos e manter esses públicos ligados às instituições, né? Com a retomada imediata, né? E aí houve aí uma distinção dos editais de criação e modernização dos museus, e como a gente sabe que hoje, né, o governo que assume tem um impacto financeiro muito grande, isso está em todos os jornais, né, e que há uma política, inclusive, de priorização da questão da desigualdade, da pobreza, então a gente colocou a retomada gradual de uma política ampliada de editais para atendimento das demais demandas descentralizadas do território brasileiro. Bom, esse documento ele foi sintetizado, né? A gente reapresentou esse documento, né? E ele foi encaminhado para que organizações pudessem ter acesso ao documento e endossar o documento. E isso realmente foi um prazo curto, pessoal, a gente sabe disso, mas é porque a gente tinha um limite para poder entregar esse documento à comissão de transição. Então, vocês podem ver que tem museus de ciência, Bahia, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, educadores do norte do Brasil, Paraíba, Pernambuco, servidores do IBRAM, né? Enfim, foi muito interessante a rede de sistemas de museus, né? Teve aí uma representação, mesmo no curto prazo que nós tivemos, né? Teve aí uma representação de fato nacional nessa assinatura dessas 27 redes. Nesse momento, a gente estava com foco nas redes, né? Mas aí nós aqui, a Mona vai colocar depois um link, né? De novo, para consulta de vocês e para quem quiser assinar o documento, endossar o documento, a gente vai ficar aí com um prazo aberto para a assinatura do documento. E no documento foi o link para os documentos produzidos pelas várias redes e movimentos que embrasaram a construção desta plataforma, e você tinha aí o acesso a esses documentos, porque a gente sabia que essa plataforma era, na verdade, um lugar de convergência, mas que os documentos específicos traziam também abordagens específicas que precisavam ser conhecidas pela comissão de transição. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Maravilha, Mariana. Eu coloquei aqui mais uma vez no chat o link para... É um documento onde vocês podem colocar contribuições também, para além das falas que vão ser feitas aqui.
Então, se alguém não quiser falar, ou a gente não tiver tempo suficiente para ouvir todas as pessoas, esse documento está aberto durante a reunião e vai continuar aberto para contribuições. Aqui também tem a lista de presença e o link para os documentos. Eu queria só ressaltar aqui que no final do documento da plataforma unificada, a gente colocou um link para uma pasta de Google Drive, onde estão todos os documentos que foram utilizados como base para a plataforma unificada. Então, aqui, nesse link aqui, vocês podem documentos das redes, estão todos os documentos de todas as redes que foram utilizados como referência para fazer essa unificação. Seguindo na nossa pauta, agora a gente tem um retorno, né, do que foi feito com esse documento unificado, para onde é que ele foi enviado, e como é que isso aconteceu. Eu vou fazer o seguinte, gente, como a gente aprovou aquela pauta no início, e a gente considerou um momento específico para a contribuição, eu vou passar a falar para a Renata agora, que vai dar esse retorno sobre os documentos, e eu já considero aqui as mãozinhas levantadas como inscrições para esse momento pós a fala da Renata, tudo bem? Então, Renata, é contigo. Tá bom, Mona, obrigada, boa noite, pessoal. Acho que as falas anteriores, né, já deixaram claro muito da intenção aqui da comissão, né, de chamar essa reunião, né? Foi ali um momento, no final de dezembro, muito intenso, né, em um período, um prazo mesmo muito curto, né? Acho que a gente fez bastante, então a gente achou que era oportuno recapitular, né? Acho que tem várias pessoas que estão hoje aqui que não estiveram nas reuniões anteriores e possivelmente nem tinham tido acesso aos documentos, né? Então eles estão disponíveis aí nos links que a gente disponibilizou e também, né, tem essa sugestão primeira de encaminhamento, né, de que fique aberta para novas adesões, né? O documento foi até agora assinado por 27 redes. Sendo bem sintética, porque acho que é bacana, né, a gente fazer aí uma rodada de falas, o que a gente, né, fez em termos de encaminhamento após a consolidação do documento, né, que como já foi historiado, coube a essa comissão, mas que tomou como base e fez questão, né, de ao final ali da plataforma unificada, colocar esse link, né, com acesso para os documentos completos de cada rede, né, e foi mesmo esse esforço de convergência, né, que a gente entendeu que também ficou uma síntese muito interessante, né, que expressa bastante a diversidade e a complexidade do campo museal brasileiro. Então, a gente teve, nessa reunião no dia 15, quando deliberou a formação da comissão, né, e os trabalhos para a consolidação da plataforma unificada, que a gente conseguiu consolidar em 21 de dezembro, né, ali foi cerca de uma semana de trabalho, bem intenso, e que, então, a gente fez por e-mail encaminhamento para o GT de transição, né, e também fizemos um contato em paralelo com o Márcio Tavares, né, que é o atual secretário executivo do Ministério da Cultura, né, que foi ali indicado como um primeiro interlocutor e que respondeu que em breve seria marcada uma reunião presencial, né, isso 21 de dezembro. Mas depois, né, assim, de fato, teve essa questão não só de um curto prazo, mas também de um período ali, já estava às vésperas de Natal, né, em que a este e-mail e a esta mensagem do Márcio Tavares, né, a gente teve um silêncio, né, então aguardamos a virada do ano, né, com a posse do presidente Lula e depois da ministra Margarete, e aí entendemos como comissão, em 4 de janeiro, que seria oportuno agora reencaminhar o documento, agora então, né, já para a ministra e seus secretários executivos já empossados, né? Então, não mais como GT de transição, né, mas já como legítimos, né, representantes ali no âmbito do Ministério da Cultura. Então, foram recaminhados os documentos,
reiterando também uma solicitação de encontro para a escuta do setor, né? Então, a gente sempre falou nesse coletivo, né, de redes, né, indicando que éramos uma comissão, né, ali deliberada numa reunião, né, que teve ali a participação desse conjunto de pessoas e de representantes de rede. A esse encaminhamento de 4 de janeiro, a gente teve uma resposta muito protocolar, né? Que era uma resposta, depois que a gente entendeu, que era uma resposta geral, né? Em que indicava que, em função de um decreto que reestruturava o Ministério da Cultura, né? Que estava sendo recriado, todas as interlocuções só seriam, né, estabelecidas a partir do final de janeiro, 24 de janeiro especificamente, né? Então, para envio de documentos oficiais, agendamento de reuniões, idealmente isso poderia ser feito somente após essa data, né? A gente entendeu, né, que isso se alongava muito, né? Uma vacuidade, né, da presidência do próprio IBRAM, né? Então, fizemos um contato novamente com o Márcio Tavares, né, que demorou a responder, e foi exatamente, né, nesse momento de indefinição que achamos que era, então, importante agendarmos essa reunião de hoje, né, aí considerando um prazo para essa convocação, né, para, de fato, darmos uma devolutiva e fazer uma escuta aqui do grupo, né? Hoje a gente teve notícias, né, da definição da presidência e das diretorias do IPHAN, né? Acho que é um ponto importante do dia de hoje, mas ainda, né, uma indefinição com relação ao IBRAM, né? E isso nos preocupa, em especial depois dos ocorridos muito graves, né, de domingo, né, que com impacto importante, inclusive, né, de depredação de patrimônio público, né, que envolveriam muito diretamente, demandariam protagonismo dessas duas entidades vinculadas ao Ministério da Cultura, né? Então, convocamos essa reunião e tivemos, somente daí no dia 6 de janeiro, uma mensagem do Márcio Tavares que se justificava, né, da demora de alguma resposta, falando que, de fato, estava com muitas demandas e que, nesta semana, isso foi uma mensagem do Márcio de sexta-feira passada, a questão do IBRAM iria ser tratada no âmbito do Ministério da Cultura, levando em conta as sugestões aqui deste coletivo, né? Então, que, né, confirmava o recebimento do documento e que isso seria considerado, mas não abria também ali naquele momento ainda nenhum tipo de uma interlocução mais direta, né? Então, eram um pouco essas informações, né, que a gente achou que era importante, que acho que fecha, né, aqui, Mona, um pouco, né, essa recapitulação que a gente queria como comissão, né, daí para a devolutiva para todo mundo. Maravilha, Renata, obrigada. E agora, esse momento é um momento para a gente se ouvir. Só queria chamar a atenção que a gente está com um tempo um pouquinho avançado. A gente tinha pensado num teto das 20h30, mas eu acho que a gente pode estender um pouco mais, considerando que tem pessoas que gostariam de se colocar. Mas pensando que se a gente já puder, nas nossas falas, ser propositivos, claro, vamos fazer uma análise, vamos colocar o que a gente está pensando, mas tentar ser um pouco propositivos. E aí, pensando nessa perspectiva de proposição, eu queria só chamar a atenção para 2 pontos, né? O primeiro ponto é de que, como falei no início, essa é uma reunião de devolução da comissão da plataforma unificada sobre o que nos foi confiado, né? Nos foi confiado sintetizar o documento, nos foi confiado fazer uma interlocução inicial, nos foi confiado, né, pensar de que forma a gente poderia se organizar. Nós fizemos isso, estamos aqui devolvendo para o coletivo isso, mas queríamos também pensar de que forma a gente pode, né, manter essa articulação desses coletivos, dessas pessoas interessadas em pensar e refletir sobre o campo museal e de que forma nós podemos colaborar enquanto sociedade civil organizada. Então, pensando, nós não somos um movimento, né? Nós não somos, estamos começando nada, apenas estamos
sintetizando o que outros coletivos e outros movimentos eles já tinham expressado. Então, a ideia é que essas falas que vão seguir, se puderem ser também propositivas nesse sentido, de como a gente pode se manter articulado. Aqui, essa comissão que chama essa reunião hoje não é nem de nenhuma forma condutora, nem cabeça, nem líder de nada. A gente está aqui só se propondo a um serviço que já foi prestado, inclusive. Inclusive, a ideia é que a gente aqui, a partir de hoje, pense, né? Eu tenho uma proposta, né? Eu não pedi fala ainda, mas para não ter que pedir fala, depois eu vou falar rapidamente com a minha proposta, que a gente pense num fórum permanente, né? E esse fórum ele seja um fórum de coletivos outros, que isso aqui não seja um coletivo, mas que esse fórum congregue coletivos outros. A gente viu a quantidade de coletivos que existem, que estão aqui representados. Então, a gente tem esse espaço para que representantes de coletivos possam trazer as reflexões e discussões que já foram feitas com as bases. Então, a gente ter aqui um movimento de, né, unificar essas discussões, como a gente fez com a plataforma. Que a gente faça isso gradativamente. Agora fechou seu microfone. Então, já sintetizando, quem vai conduzir esse momento de falas é a Ana Lourdes, né, junto com o Maurício. Então, Ana, é contigo para conduzir aí, organizar as falas. E aí você analisa, a partir da quantidade de falas, o tempo, se a gente mantém os 2 minutos ou aumenta ou diminui, tá? Tá bem. Boa noite. O Maurício começa a fala. Então, você, Maurício, aí a gente depois passa a palavra às próximas pessoas, tá bem? Ok, Ana, Mona, muito obrigado. Oi, eu só tinha uma pergunta, até era para você, de repente, Maurício. Você é que coordena também a nossa lista da rede de coleções de museus universitários. Isso, Gelson. Então, é porque eu, na verdade, tinha perguntado aqui, e logo no início da reunião, e depois da fala da Cláudia Rose, eu fiquei um pouco confuso, porque eu lembro que teve um pouco dessa discussão, a gente acompanhou isso pela lista, e lembro que apareceu entre vários nomes, embora eu naquele momento achasse também um pouco prematuro, o nome do Mário Chagas. E quando eu vi a minha surpresa, quando apareceu aquela sugestão da nominata, o nome dele não estava. E aí eu queria só entender o que foi que aconteceu naquele processo, porque ou a gente não tinha nome algum, que eu acho que era um pouco a sugestão inicial, ou então tinha os nomes todos, e aí o nome dele deveria estar também naquela proposta. É só uma pergunta, tá? Para poder entender e me situar nesse território. Para quem não me conhece, eu sou Gelson Rosentino, sou diretor do Ecomuseu Ilha Grande, lá da UERJ, né? E, enfim, integro a BRENC também, Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários, né? Mas isso aí é outro capítulo. Maurício, se você puder explicar isso aí, eu agradeço. Desculpem. Imagina, Gelson, a sua questão acho que vai justamente, a minha fala aí abordar um pouco esse aspecto, né, a partir da fala da Cláudia, também da Mariana, quem eu agradeço por apresentar uma síntese aí do resultado do documento. Então, falando a partir do processo da rede, né, Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários, nós fizemos, então, um levantamento logo após essa reunião do dia 15, no dia 16, a gente elaborou um questionário para poder coletar essas informações dos colegas que compõem, né, a nossa rede. Como a gente tinha um prazo curto, esse questionário ficou aberto por 4 dias, e era um questionário aberto em termos de sugestões, né? Então, com 2 perspectivas para poder atender essa demanda das comissões. Por um lado, a gente tinha a comissão da plataforma unificada dos museus e, por outro lado, a questão da nominata. Então, o documento partiu de pensando inicialmente na plataforma unificada, ela partiu do resultado do GT da Andifes, né, que já tinha feito um belo trabalho ao longo dos anos, apontando aí alguns pontos relevantes para os museus universitários. Então, a partir desses pontos, o questionário, então, ele foi aberto para que as pessoas pudessem colocar suas perspectivas, e foi bem interessante, eu achei bastante rico esse processo, porque ele resultou em 11 novos pontos, né, para contemplar aí uma pauta, digamos, de interesse mínimo e necessário para os museus universitários.
também foi bem interessante, que apareceram muito a questão dos museus comunitários, da questão dos aspectos de inclusão, e todos esses pontos foram incluídos no relatório final desse documento. No segundo caso, né, da questão da nominata, a gente tinha, então, três possibilidades, né, de indicar um nome, de indicar até 3 nomes e de não indicar nome nenhum. Nós tivemos, então, 54 questionários preenchidos. Destes, 13 indicaram um nome, 11 indicaram 3 nomes e 30 questionários indicaram mencionaram a não indicação de nomes. Então, pegando pela ampla maioria, né, a rede decidiu, então, encaminhar a não indicação de nomes para a nominata, né, atendendo a maior parte dos questionários recebidos. Então, assim, Gelson, a lista era aberta, né? Então, a rede não assinou o documento da nominata. Isso que eu queria até deixar bastante claro, né, atendendo o resultado dos questionários, né? Eu apresentei, né, no grupo, lá da nossa rede, esse resultado. Então, nós elencamos o quê? A partir daí, o entendimento foi de que o importante para a rede é que essa pauta dos museus, das coleções dos museus universitários, esteja na mesa da presidência do IBRAM, independente de quem seja o presidente do IBRAM, que é uma pauta que nós precisamos, e aí eu falo pelo grupo, né, de que chegou a hora de incluir, não dá mais para o IBRAM, né, não ter a pauta dos museus universitários, das coleções dos museus universitários, como uma política pública, né. Temos o trabalho da Undifes, já temos um grupo consolidado reivindicando essas questões, elas estão pautadas. O nosso próximo passo agora é refinar essa pauta, né, porque eu coloquei os dados brutos lá, nós temos mais de 20 tópicos que são de interesse das coleções e museus universitários. Então, foi por isso que o que eu queria deixar aqui bem evidente é que após essa consulta, a rede não assina a nominata. Então, com os nomes que estão lá, porque foi decidido que a rede não apresentaria nenhum nome a partir do levantamento desses questionários. Tá? Então, era mais para tentar ajustar esse meio de campo, né? E agradeço, Gelson, você trazer essa questão, né? E também, né, estamos abertos, nós estamos nos nossos diálogos, e se alguma coisa não ficou aí evidente nesse processo, também fico à disposição. Então, era mais nesse sentido. Eu também queria agradecer o grupo, a comissão da plataforma, uma discussão bastante enriquecedora, e também por buscar acolher aí os diferentes perspectivas dos museus, né? A nossa proposta é de que reforcemos a importância do IBRAM acolher a diversidade dos museus, dessa ampla gama, que eu acho que é o grande desafio, montar esse quebra-cabeça. Desculpe se eu me estendi aí, Mona, mas era mais para colocar queria tentar ajustar aí o meio de campo. Obrigada, Maurício. Renato, você levantou a mão, você quer falar? Renata Mota? Não, acho que eu sigo aqui agora a ordem das falas, era só também uma sugestão aqui de encaminhamento. O próximo é o Diego, por favor. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, ótimo. Deixa eu tentar aqui olhar um pouco para o meu tempo também. Primeiro só queria contextualizar, eu acho que assim, é importante que a gente entenda, eu acho que o que significa, né, não só essa reunião, mas as reuniões anteriores que a gente teve, né, isso tem sido dito, assim, a gente tem, né, nos últimos 6 anos, né, um processo de desmonte das políticas públicas culturais, né, que afetou muito, em especial as áreas de patrimônio, em especial a área de museus, em particular, né, uma progressiva, né, saída do IBRAM como esse locus, né, que é capaz, né, de fazer essa interlocução entre a comunidade museal brasileira. E aí eu acho que assim, essa percepção que eu acho que é comum a todos aqui, né, da falta de um espaço de diálogo entre
né, os diversos coletivos que se organizam e representam essa pluralidade da comunidade museal. Eu acho que isso fala muito sobre o processo que o IBRAM sofreu nos últimos anos, e aí eu acho que a gente está, né, então acho que desde as reuniões anteriores, construindo um pouco na marra esse espaço para poder dialogar entre si, já que esse espaço, né, ele hoje, né, ele é muito exíguo e não é encontrado, né, pelas redes que estão aqui identificadas, né. É um momento muito especial porque a gente tem, por um lado, o contraste, né, de um novo governo, né, que traz de novo o Ministério da Cultura, que traz a cultura, né, e aí, né, o próprio presidente Lula, em várias falas, tem ressaltado nisso, né, como um elemento fundamental da reconstrução da democracia, né, que é tão necessária. E, por outro lado, né, grupos terroristas, golpistas, que se organizaram nos últimos anos e se organizam e tem como um dos alvos principais a cultura, em especial o patrimônio. Né? A gente viu o ápice desse ódio ao patrimônio nesse fim de semana, mas não e todos viram, né, ao longo dos últimos anos, diversos ataques desses grupos terroristas a diversas expressões, né, culturais e do patrimônio brasileiro. Né? Então, a gente percebe que existe uma tensão muito grande aonde, né, este diálogo do campo museal se faz cada vez mais importante. Né? Então, é importante fazer esse contexto porque um dos pontos que, né, foi reforçado pela grande maioria das pessoas na última reunião e que acho que é muito importante enfatizar de novo, que a construção da plataforma unificada que aconteceu é um marco para o setor de museus. É algo inédito que nunca havia sido conquistado antes e representa um avanço qualitativo em relação ao momento anterior que a gente viu. O que a gente vivia no momento anterior? Aquelas reuniões definiram a plataforma unificada. Um processo fragmentado do campo, vou tentar consolidar, um processo fragmentado do campo em que cada um estava construindo suas próprias plataformas, seus próprios nomes como sugestões para o IBRAM. Né? E aí uma ideia de que era preciso unificar isso, porque, né, algumas pessoas concordaram, outras não, aquelas que aderiram continuaram, e aí também uma percepção, né, e isso é importante dizer, de que era importante afirmar de que a gente deveria reafirmar, porque todos concordam com isso, que a próxima presidência do IBRAM deveria ser ocupada por uma pessoa que tenha experiência na área de museus. Né? Infelizmente, né, existem outras influências políticas que atuam e a gente não acha isso positivo. Então, assim, quando a gente traz uma nominata, era a ideia de fortalecer essa ideia de que a gente tenha, na próxima gestão, que não está garantindo ainda, uma pessoa que seja do campo de museu dirigindo a presidência. Eu acho que essa é a segunda questão importante. A construção da plataforma museal e a reafirmação desse princípio são dois grandes nortes que eu acho que concretamente devem guiar a gente. E eu queria fortalecer, já que meu tempo eu já estourei, peço desculpas a vocês, a ideia da Mona de que, de alguma maneira, a gente consiga manter algum tipo de articulação neste processo, que eu entendo que é um processo de reconstrução. Eu acho que vai ser importante conversar com a próxima diretoria do IBRAM, seja ela qual for, sobre os pontos que estão elencados nessa plataforma. E eu acho que esse coletivo ele é bastante genuíno. Já está indo para mais de 4 minutos, tá? Para fazer essa interlocução. Completei. Peço desculpas, Ana, mas dei meu recado. Tá bem, obrigada. Tereza Borba, por favor. Tereza? Não? Então a gente o microfone está fechado, Tereza. Olá, pessoal, boa noite. Prazer em conhecer vocês. Sou fascinada pelo mundo do museus. Não entendo nada, não conheço nada, mas formei um museu na minha casa. Não é um museu, é um memorial. Eu sou filha de coração do goleiro mais injustiçado do Brasil, que acho que vocês conhecem, já ouviu falar da história, chama-se Moacir Barbosa. E ele foi muito injustiçado e eu prometi para ele que eu lutaria pela memória dele até o fim dos meus dias. E com isso eu tinha muito material em casa e eu falei, não posso guardar todo esse material só para mim. Fiz exposição no museu, na Casa de Cultura em Muzambinho, fiz o em Santos e fiz o no Museu do Futebol em São Paulo. Eu já era fascinado pelo mundo dos museus, né?
e fiquei muito mais pelo tratamento, pela forma que o pessoal do museu todos me trataram e como eles conduziram essa exposição com todo o material que eu tenho. E eu tenho todo esse material em casa hoje. Então, eu fiz um memorial. Só que, para me manter esse memorial, eu preciso de verba, eu preciso estar arrumando, mas eu não tenho noção, a noção que vocês têm, por isso que eu estou interessada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e saber muito mais, me enriquecer de notícias, de assuntos que me leve a fazer cada vez melhor o que eu estou fazendo em memória, em homenagem a essa pessoa. Obrigada, Tereza. Eu que agradeço vocês. Só um minuto. Jesulino, por favor. Boa noite a todas as pessoas. Meu nome é Jesulino, eu sou o atual coordenador da rede de docentes e cientistas do campo da museologia, e sou professor aqui do curso de museologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, eu só queria reforçar, né, como a rede de coleções, nós também não discutimos nenhum nome, portanto, optamos por não assinar a nominata, mas a gestão da rede, né, nós não tivemos a oportunidade de levar para a Assembleia da Rede, né, porque o documento foi construído, inclusive depois do nosso evento, que aconteceu em dezembro, na URGS, né, o 5º Seminário Brasileiro de Museologia, mas nós, a gestão, né, a atual gestão, a professora Tainá, a professora Ana Paula Silva, a professora Vanessa, pelo debate inicial que nós tivemos na URGS, né, em relação à retomada de uma política nacional de museus, entendendo que não seria uma retomada, mas sim uma escrita de uma política que contemplasse, né, os museus universitários, que contemplasse os museus comunitários, que contemplasse também os museus ditos tradicionais, né, que contemplasse também o processo de formação de museologia, né, que nós agora temos os cursos Reúne que fizeram 10 anos, a maioria dos cursos fez 10 anos em formação em museólogos, enfim. Então, entendemos que o documento estava extremamente objetivo, bem feito, bem escrito, apesar do tempo exíguo, né, e agora com a notícia da Renata, né, que foi entregue aos representantes aí do governo federal. Eu gostaria de colocar a rede de docentes e cientistas do campo da museologia, gestão 2022-2024, à disposição também de todos e todas, para a construção, né, e para a discussão de uma política nacional de museus. Boa noite. Obrigada. Seguindo aqui a ordem. E a Ciara? Boa noite para todos, para todes, para todas. Eu tenho 4 pontos que eu vou falar bem rápido, foi falado aqui para ser propositivo. Eu tenho uma ressalva ao documento, eu acho que não é o protagonismo da museologia, é o protagonismo do campo museal, como tem sido falado aqui, porque o campo museal ele envolve profissionais de distintas áreas, e a gente tem que ter esse respeito, que profissionais de museus são arquitetos, curadores, historiadores da arte, conservadores, museólogos, arquivistas. Então, eu tenho essa ressalva e já entro aqui com essa sugestão. Acho que protagonismo do campo museal. A segunda coisa, eu senti falta no documento de uma maior ênfase nos problemas que nós temos enfrentados relacionados. A gente só tem uma indicação de gestão de riscos, e a questão é, hoje nós tivemos incêndio no Museu da Língua Portuguesa, no Instituto Butantan, no Museu Nacional, nos museus de História Natural. Então, a gente tem um conjunto de incêndios de destruição do patrimônio, e eu acho que o próximo desafio do IBRAM é uma política clara de proteção de acervo. Então, eu acho que se eu puder contribuir com o documento, eu gostaria de contribuir com a minha expertise, que é da área de conservação. A Marília, que está aqui, ela viu como eu trabalhei na época do documento da Covid. Eu acho que é super importante a gente ter isso daí. E já que o Maurício falou da Andifes, eu gostaria de falar que eu estou na comissão que definiu que os parâmetros, os critérios da matriz orçamentária para museus universitários, por causa do Tribunal de Contas da União. Isso foi uma determinação do Ministério Público para que a Andifes fizesse uma matriz orçamentária para distribuição para as coleções, e a gente está discutindo critérios.
E como o próprio IBRAM está discutindo um curso de gestão de riscos, e eu estou no grupo também disso daqui, eu acho que a gente tem que dar ênfase na proteção, principalmente depois do que aconteceu. E o meu último ponto é, eu apoio o documento, mas eu não apoio nenhuma nominata, nem individualmente, nem coletivamente, porque foi o que aconteceu com a questão do IFAM. Eu sou do ICOMOS, eu sou do ICOM, e haviam 3 nomes, e eu vi gente assinando lista com 3 nomes. Eu acho que é um momento político, eu confio no Lula, na equipe dele, eu acho que o cargo vai ter que ter a dupla pluralidade política e técnica. Então, eu acho que ele é um bom indicador de nomes. Então, mas eu acho que esse documento ele dá diretrizes de compromisso para o próximo presidente. E a última coisa, eu acho... A gente está terminando, e a Seara está passando já, tá? A última coisa, eu acho importante fazer o contato com o Fórum de Entidades de Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, do qual o ICOM faz parte, porque a gente tem que ter o não pulverizar conteúdos, mas ampliar ideias. E eu vou aproveitar o Luiz do SECOR, que ele está como vice-diretor do SECOR, que está aqui, eu gostaria de sugerir para o SECOR assinar esse documento. Fechei. Obrigada, Zita. O Sanai. Estão me ouvindo? Sim. Me escutam ou não? Sim? Sim, sim, sim. Eu estou num lugar muito barulhento, por isso que eu estou perguntando. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero ser também muito breve, né? Ficar no tempo estipulado de 2 minutos, e dizer que eu considero também, como vários que me antecederam, que este é um momento bastante relevante do campo museal brasileiro, tendo em vista que nós, através dessa plataforma unificada, nós conseguimos, como o próprio nome diz, unir diferentes redes, diferentes coletivos que pensam os museus no Brasil para para a próxima gestão, enfim, da principal instituição aí, que é o IBRAM. E acho também que o processo ocorrido no IFAM, de algum modo, ele foi pedagógico para nos mostrar o quanto pleitear, né, nominar nomes individualmente não é um caminho, talvez, tão interessante assim, ao contrário do que nós fizemos, que foi tentar justamente unificar em torno de diretrizes, em torno de ideias gerais, que podem ser, inclusive, pauta para o nosso diálogo com a presidência do IBRAM, seja ela quem for, nos próximos 4 anos. Porque eu acho que nós não, embora a gente tenha avançado no sentido de fazer uma sugestão de nomes, né, no sentido de colaborar com o governo que está entrando, no sentido de ter nomes, enfim, dentro de critérios que nós concordamos que seriam plausíveis, nós temos muito mais do que isso. Acho que agora nós temos uma plataforma unificada que vai servir de diálogo. E aí a minha sugestão de proposição é que, além de nos mantermos de algum modo mobilizados, seja o nome que a gente for dar para isso, que nós, imediatamente após a definição da presidência do IBRAM também, a gente, claro, não sabemos quem vai ser e não podemos ser ingênuos, porque nós sabemos que é uma escolha política antes de qualquer coisa. Né? É desejável que a pessoa também tenha conhecimentos técnicos, mas nós sabemos, não podemos ser ingênuos em relação a essas questões. Tá, então eu só queria terminar, tá? De que, imediatamente após a entrada dessa pessoa, a gente também reivindique que haja um diálogo com a presidência do IBRAM a partir da nossa plataforma unificada. Seja, enfim, daí discutir que forma nós teremos de diálogo a partir disso. Obrigada, e desculpa aí se passei. Obrigada. Renata. Renata Mota. Eu só queria também aqui deixar a contribuição de sugestão, também seguindo
acho que a fala da Mona, na perspectiva da importância, né, de a gente manter um espaço de articulação e de diálogo aqui do campo museal, né, nessa perspectiva de buscas de convergências, né, para uma construção necessária do campo e do próprio IBRAM, né. Então, nesse sentido, o que eu acrescentaria é um tanto que a Zita falou, acho que tão logo haja uma definição da presidência e diretoria colegiada do IBRAM, a gente reitere a importância do diálogo com o campo, né, de uma forma mais coletiva, e que nós, se seguirmos, né, em algum tipo de interlocução, articulação, a gente também buscar focar as nossas interlocuções próximas no que serão possivelmente as pautas prioritárias do IBRAM neste ano, né, que é o Fórum Nacional de Museus, lembrando que nos últimos 4 anos o fórum não foi realizado, e um tanto, né, da nossa, né, secura aqui é porque também não tivemos a oportunidade desses encontros que aconteciam no âmbito do Fórum Nacional, né, mas principalmente a própria Política Nacional Setorial de Museus, né, que a gente sabe, né, que já está muito defasada na sua temporalidade de atualização, né, foi sendo ali, por meio de decretos, normativas, o seu prazo prorrogado em consonância à própria prorrogação da atualização da Política Nacional de Cultura, né? Então, só queria acrescentar um pouco a importância, talvez, de a gente ter esse foco em consonância com as próprias pautas de reconstrução do IBRAM. Obrigada. O Gelson Rosentino. Obrigado, Ana. Tentando ser bem sistemático em relação à fala, primeiro, eu acho que é reforçar isso que a Renata acabou de falar, que ela falou de ter esse encontro coletivo aqui de diferentes coletivos, de diferentes fóruns, diferentes associações, como algo que possa ser permanente, ou seja, a gente precisa ter um caráter de mobilização permanente, mas a gente enfrentou 4 anos de terra arrasada. Temos uma perspectiva de uma construção de um novo governo com um espaço, inclusive, para novas propostas e a gente, de fato, ter algo que possa ser uma construção democrática para a área do campo museal. E aí eu concordo com o que a Yassara falou. Então, primeira coisa, acho que é isso, a gente reforçar esse espaço aqui, valorizar isso, mesmo com todas as diferenças que estão claras aqui. Segunda coisa, que eu acho que ele precisa ser um pouquinho mais inclusivo, que eu queria chamar a atenção, e a gente pensar a proposta do governo, nós temos a área do campo museal hoje, com a museologia, a partir dos ecomuseus e museus comunitários, como interlocutores privilegiados da ação junto à comunidade e território para diferentes políticas públicas, né, e que vão desde a própria preservação do patrimônio, a questão da inclusão social e também das mudanças climáticas. Eu tenho participado ativamente desses espaços, desses fóruns, né, e percebo isso a partir da minha gestão, a partir do Ecomuseu Ilha Grande, como esse espaço de interlocução, de interdisciplinaridade, dessa junção de conhecimento, dos saberes tradicionais, das diferentes atribuições que nós temos junto junto a comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas, universitários, e a gente consegue fazer com que isso vire uma grande geleia geral, né, uma grande ecologia de saberes, né, para pegar aqui o que a Cláudia lembrou do Boaventura, e eu acho que isso precisa estar mais claro, como de forma inclusiva no nosso documento. Quer dizer, o espaço privilegiado que os ecomuseus e os museus comunitários encontram para desenvolvimento de políticas públicas para esse próximo governo. Isso, para mim, é algo que tem que estar de uma forma muito clara para o IBRAM. No ponto, Gelson. Agora a Ruth Vaz. Ruth? Então, a Ruth, acho que, não sei, a gente pode chamar a próxima pessoa. Eu quero também me colocar, mas eu estou depois da Marielle. Marielle Costa. Vai lá, Marielle. Boa noite, vocês me escutam? Sim, senhora. Legal. Bom, quero cumprimentar a todos, acho que tem sido, como muitos já disseram, né, muito produtivo, muito bom,
que tenhamos tido tantas oportunidades de dialogar, de conversar e nos encontrarmos. Eu queria só compartilhar com vocês uma percepção que eu tenho em relação ao fórum, que é sempre um ponto colocado nessas oportunidades que a gente tem de se reunir. Hoje mesmo teve uma reunião no IBRAM abordando, né, o fórum como uma proposta de organização preliminar, um primeiro momento, né, em que se discute isso nesse contexto, em 2023. E eu queria compartilhar que acho um pouco temerário, assim, não sou ninguém com poder de decisão, então é só a percepção de alguém que está dentro da instituição, e eu acho que tem muito trabalho para ser feito internamente, mas não internamente de portas fechadas. Eu acho que é muito importante a gente realmente construir instâncias de diálogo, que essa interlocução que está acontecendo agora não seja algo que caiba ao interesse particular desse ou daquele servidor estabelecer, que seja uma conduta do IBRAM, que haja mecanismos, que haja instâncias no IBRAM para que essa escuta aconteça, né? Com que caráter, se consultivo, se deliberativo, eu acho que isso também precisa reflexão, maturação, né? Porque a gente tem que ser capaz de bancar e viabilizar o que se propõe. Mas, para além disso, eu queria trazer esse outro ponto, esse porém. Eu acho que esse fórum precisa ser preparado com muito cuidado e com participação do campo. Não ser algo que o IBRAM traz... Terminou já, tá? Se você puder ser rápido, obrigada. Como já ocorreu em... E eu acho que a gente tem muito para rever, né? A gente tem aí uma falta de indicadores, uma falta de informação sobre o que vem acontecendo há muito tempo. Vejo o movimento que o governo tem feito no sentido de estabelecer a Conferência Nacional de Cultura, muita coisa vai acontecer, e eu acho que talvez seja o caso de a gente pensar nesse fórum como uma instância de fortalecimento dos museus, mas construído ao longo da sua preparação junto com o campo. A novidade maior seria essa, não exatamente que o evento acontecesse de forma imediata. Eu queria trazer isso à consideração, porque eu acho que a gente tem tratado o assunto com um pouco de ansiedade. Compreensível e justa ansiedade, mas é bom pensar. Gente, eu vou pedir realmente para que a gente pare nos 2 minutos. A gente está fechando as inscrições. O Maurício, agora nós vamos para... se a Ruth Vaz estiver aí, Rosângela Brito, Mona e Maurício. Paneia, não sei, desculpa. Por favor, Rosângela. Oi, gente, boa noite. Eu sou Rosângela Brito, de Belém do Pará, da UFPA, sou do ICOM Brasil também. Eu só queria pontuar rapidamente, é importante a Lucínia está participando junto com as demais instituições, eu sou também da rede de museus universitários. Eu só queria dizer que eu sou a favor das propostas que estão colocadas, estão muito bem elaboradas, concisas, pontuais, o documento. Queria agradecer aos que redigiram, organizaram o material. Eu entendo que é importante, primeiro, a gente levar essas propostas, ser escutado, e, num segundo momento, buscar ver a questão dos nomes, colaborar e construindo coletivamente, como nós tivemos experiências anteriores. Tem sido assim no nosso setor de museus, essa ação colaborativa. Era isso. Obrigada aos que se propuseram a elaboração, e nesse momento, que eu acho que é muito importante nós estarmos com essa plataforma em rede juntos. Obrigada. Obrigada. Mona? Oi. Vou tentar ser bem breve também, que eu já falei um bocado hoje, mas eu queria só reforçar a proposta que eu falei naquele momento, lembrando que a gente está tendo uma oportunidade muito interessante de conseguir congregar
dentro desse espaço, coletivos, redes, que já fazem suas discussões dos seus temas específicos, das suas demandas específicas com os seus coletivos e as suas bases. Então, eu acho que esse momento aqui é um momento para a gente, independente de Fórum Nacional de Museus, de interlocução com o IBRAM, claro, é muito importante, porque é a nossa referência em política pública, mas o campo dos museus, a sociedade civil se manter organizada para que essa interlocução, ela exista, mas também que a gente consiga produzir para além dela. Então, eu acho que esse fórum permanente que eu estou propondo é justamente esse lugar da gente congregar essas reflexões, essas discussões que a gente já faz em outros campos. Porque a gente não consegue, numa reunião, né, simples, com 2 minutos de fala, trazer todos os temas e todos os anseios, todas as necessidades. Por isso que a gente pensar numa estrutura onde a gente tenha, dentro desse fórum, né, discussões específicas de museus universitários, discussões específicas de acessibilidade, discussões específicas, né, de cada uma dessas áreas que a gente está aqui representadas, e no momento a gente ter as representações trazendo essas pautas e buscando essas interlocuções. Então, eu queria só reforçar essa minha proposta, que a gente tire daqui um grupo de pessoas que pensem numa proposta de estrutura e que essa estrutura possa vir a ser implementada gradualmente, gradativamente. A gente não deixar essa oportunidade de articulação morrer, mas também não entender que ela vai se estabelecer e se fortalecer em 1 semana, 2 meses. A gente manter isso aqui paulatinamente e gradativamente. É isso. Certo, eu vou falar que eu estava depois da Marielle, mas só para reforçar, e acho importantíssima todas as colocações que foram feitas aqui, que eu acho que a gente pode, inclusive, fazer como a gente fez com a plataforma, né? Aguardar nomes também, não tirar agora, ter um espaço. Eu sinto muita falta de alguns profissionais, sinto falta de muita representatividade ainda. Eu posso citar aqui alguns nomes, como Joana Flores, como o professor Alexandre de Jesus, e outros profissionais que podem contribuir com muita competência, né, na discussão dessa proposta. Então, acho que a gente pode abrir e que as pessoas também se coloquem. A gente também tem que ver como é que vai ser. Todos aqui, eu falo nós, né, ao conjunto de pessoas que está aqui, de profissionais, para que a gente possa pensar de forma amplamente democrática, né, como a gente tem feito até agora, né, nesse movimento extremamente democrático e de muita troca. Maurício, por favor, e aí a gente está se encaminhando para o final também. E acho que Mona passa as últimas... Ana, a Ruth colocou aqui no chat que ela precisou sair rapidinho, mas queria garantir a fala. Ah, tá. Então pode falar, Ruth. Eu não estou no chat, eu tenho que ficar vendo aqui as mãos levantadas. Se eu saio, eu não consigo falar depois. Obrigada. Pode falar, Ruth. Aí o próximo é o Maurício. Eu acho que, pelo que eu entendi, a Ruth saiu. Ela saiu de novo. Acho que tá vocês querem falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, boa noite, gente. Ruth. Eu sou do IBRAM, certo? E aí eu queria fazer... Vou tentar ser muito sucinta para não passar dos 2 minutos. Assim, eu estou com essa coisa desde o início das falas, né? Então, uma parte dela é em relação à fala da Rose, e eu peço desculpas, mas, assim, no dia 11 de dezembro, foi convocada uma reunião pela Museologia Social, invocando, como participante, né, a Rede Educadores de Museus, os educadores museais. E eu fui a pessoa que jogou, dentro do grupo da Rede Educadores Museais do Brasil, se alguém sabia dessa reunião, porque ela não tinha sido comunicada para a gente, não tinha sido repassada pelo grupo da REM, que eu participo, em nenhum momento, né? E confirmou-se que a gente não sabia. Então, eu falo, Rose, por mim, que eu fui uma das pessoas que ficou preocupada de ter uma ação da Museologia Social que dizia estar participando junto com a Rede Educadores de Museus ou com os educadores museais, mas ela não tinha convidado formalmente nenhuma das redes, sendo bem aberta, certo?
Então, isso foi uma coisa que me causou uma preocupação. Né? A segunda coisa que me causou preocupação em relação à nomeação do Mário Chagas em si, é que eu, enquanto servidora do IBRAM, não tive acesso a nenhuma forma do Mário Chagas, enquanto candidato, de se comprometer com qualquer uma das nossas pautas e nem de articular com a gente uma conversa sobre a sua própria candidatura. Né? Ele pode ter sido, dentro da construção que você descreveu, a figura que surgiu como uma figura de confluências, né? E eu não discordo que ele é uma pessoa de grande renome no nosso campo. Ele é, sim, uma figura histórica, ele é, sim, um dos criadores do IBRAM, isso não tira o mérito dele, mas ele nunca conversou com servidores do IBRAM. E, por último, eu concordo que, a partir de agora, a gente tem que criar, sim, um fórum de comunicação aberta e ampla dentro do campo da museologia, abrangendo para as pessoas que não são museólogos, né, mas que são do campo da museologia como um todo, os conservadores, os educadores, né, as pessoas que trabalham no campo da acessibilidade também, que em alguns grupos que eu participo não estavam sabendo dessas articulações, a acessibilidade em museus, né, no caso. Bem, é isso. Eu espero que a gente consiga passar para adiante, né, e construir realmente um campo inclusivo e democrático a partir de agora, porque a gente precisa urgentemente pensar num todo com articulação, tá? Eu agradeço o espaço de fala, gente, e boa noite para todo mundo. Obrigada, Maurício. Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estou falando aqui de Natal, do Museu da Memória Afetiva da cidade de Natal. Queria agradecer ao ICOM que disponibilizou pelo LinkedIn a informação dessa reunião de hoje. Eu nunca havia participado, então agradeço o acolhimento. Queria também fazer uma sugestão de pauta. A Argentina, eu tenho tido conversas com alguns museus da Argentina e eles estão se preparando para esse ano celebrar os 40 anos da democracia na Argentina. E esse ano a gente comemora 35 anos da nossa democracia, e eu acho que talvez fosse uma pauta importante de ser levantada para ser trabalhada durante todo esse ano, né, diante dos últimos fatos, tá? Eu acho que é só isso mesmo, tá? Agradecer. E também a última coisa, querer saber se nesse documento há alguma participação de alguma instituição aqui do Rio Grande do Norte. Se caso não houver, eu me responsabilizo por assinar e o nosso estado também está, né, participando desse documento. Tá bom? Boa noite, gente. Grato pela reunião. Obrigada. O Maurício falou 1 minuto só, vamos dar oportunidade, então, ao Luiz, e aí a gente encerra. Luiz Souza. Eu só peço para fazer um esclarecimento depois, ou no momento que vocês acharem mais oportuno, ok? Por favor, Luiz Souza. Boa noite a todos e todas. A todas, todos e todes. Minhas palavras são rápidas. Eu sou diretor do SECOR, vice-diretor do SECOR, assumi a vice-diretoria essa semana, aqui no UFMG, na Escola de Belas Artes, e como a gente está tratando da questão da comunidade museal, de coletivos, de redes, de inclusão, diversidade, interlocução, interdisciplinaridade, eu queria juntar a minha voz de alguns, da maioria dos participantes e dos que se manifestaram, com respeito à questão exatamente dessa composição diversa do campo museal, né? Eu queria falar aqui, né, que nós temos no Brasil, inclusive, expoentes da ciência do patrimônio, da ciência da conservação, além de conservadores e restauradores de bens móveis integrados, arquitetos, né, e cientistas de dados, ou seja, a gente tem uma ótima oportunidade da gente reconhecer exatamente essa diversidade e de, então, explorarmos os diversos potenciais, porque nós já temos essa comunidade ampla. Esse é o meu depoimento e eu agradeço, então, pela organização e pela abertura. Obrigado. Obrigada. Rose, você pediu a fala. Foi você? É rápido, na verdade, desculpa. Sobre a pessoa que falou antes, desculpa, eu sou péssima com nomes e eu não estou encontrando o nome aqui. A Ruth. Todos falaram antes. Oi, desculpa. Ruth. Ruth, só uma questão de esclarecimento. Quando a gente começou nesse processo de assinaturas, a gente viu que pessoas físicas,
que iriam assinar o documento e que algumas redes, grupos, coletivos também. Então, a gente dividiu o documento em assinaturas de coletivos, instituições e tal, que hoje são 46, e de pessoas, que hoje são 389 pessoas, quer dizer, eu não vi atualização ainda, devem ser mais de 400. No caso das redes, coletivos, instituições, somente a rede de educadores em museus, só para eu não errar, não falar besteira, eu vou abrir aqui rapidamente, já está aberto, na verdade. Somente a rede de educadores de museus da Paraíba assinou. Agora, o que acontece? Somente. Nenhuma outra rede, a REM Brasil ou a REM do Rio, nenhuma outra. Agora, quem assinou pela rede de museologia da Paraíba, desculpa, a rede de educadores, né, da Paraíba, eu não posso afirmar quem foi. Por quê? Como o grupo foi se multiplicando, muita gente foi aderindo, muitas pessoas estiveram nesse trabalho de coletar assinaturas, de coletar adesões ao documento, isso antes do dia 11. Isso antes do dia 11, tá? Quando teve a reunião 11 de dezembro. Então, eu não posso dizer que assim, não sabia da reunião, ninguém comunicou, porque, na verdade, foi um esforço em que a gente foi chamando pessoas, a gente foi mandando e-mails, quem conhecia foi chamando, vamos ampliar. A gente ainda, naquele momento, a gente não tinha uma rede social, então, o que aconteceu? Os projetos, as instituições que faziam parte desse grupo começaram a divulgar nas suas redes, nos seus perfis, foi isso que aconteceu. E aí, se nem toda a rede, né, a REM foi chamada, foi convidada, é porque era um movimento que era um movimento coletivo. De fato, as pessoas tinham, né, no nosso entender, de estar ali juntas, divulgando, porque era aberto, não era alguma coisa fechada, era aberta. Então, tanto é que no dia mesmo da reunião, quem falou isso, que você está falando agora, que não sabia, que não foi convidado, foi a própria Fernanda. Ela falou, a gente não pode assinar esse documento, porque a REM não está aqui representada. Então, eu falei assim, mas isso foi um movimento, a gente podia ter chamado e convidado. Não foi algo que a gente cerceou alguns, de forma alguma. Isso foi chamado, assim como essa reunião agora. Essa reunião foi divulgada. As pessoas pediram para participar. Então, assim, a gente também fez da mesma forma. A gente divulgou o máximo que a gente pôde. Atingiu todo mundo? Não, com certeza não. Agora, quanto... E para encerrar, quanto ao professor Mário Chagas não discutir com os servidores, aí já não é algo que nos compete, ok? Porque nós somos da frente de museologia social. A gente indicou o nome dele. Enquanto Mário Chagas, não enquanto servidor do IBRAM, só para saber, não enquanto servidor. A gente não indicou, nem poderia, porque a gente não é uma instituição pública, a gente não indicou ele como servidor do IBRAM. A gente indicou enquanto uma pessoa que a gente conhece e que a gente avalia como alguém que está junto com a museologia social. Foi isso. Agora, se ele conversou ou não conversou, aí é uma questão dele. Ele nem, na verdade, a única coisa que a gente perguntou, você aceita essa indicação? Você estaria disposto? Ele falou sim. E a museologia social, então, colocou e indicou o nome dele. Foi isso. Não enquanto servidor do IBRAM. Obrigada, Rose. Renato, acho que a gente está indo para os últimos minutos, os encaminhamentos. Acho que a Renata vai fazer isso, a Mona. E acho que a Renata. E aí a gente encerra. E boa noite aqui da minha parte. Acho que é a Mona, mas a gente pode fazer juntas. A gente aqui, faz né? junta, Renata. Renata e Mona, me permite uma palavra de 10 segundos. Claro, a partir da fala da Ruth e da Rose, eu ia dizer o seguinte, a gente está tendo uma oportunidade única, quiçá histórica, de estar aqui com todos esses diferentes movimentos e grupos, né, com essa diversidade aqui expressa pela fala e proposição de todos, mas que tem muito mais a unidade, tem muito mais ponto em comum do que diversidade. E nós podemos fazer com que seja um movimento efetivamente agregador, democrático e propositivo. Eu acho que isso fica como principal
proposta do que nós temos a ganhar a partir de hoje, que esse encontro seja efetivamente propositivo, democrático e inclusivo para todos nós. Que a gente consiga trabalhar junto, superando essas diferenças. Gelson, eu peço 1000 perdões, eu tenho que falar uma coisa. Dia 18, a gente está chamando todo mundo que assinou o documento para uma reunião. Dia 18 agora, justamente porque a gente quer pautar isso. Porque é muita gente de movimento social, muita gente de museus sociais, mas tem uma diversidade muito grande. Não só de museus também, de ciências também tem. A gente tem muita gente. Então, qual é a nossa proposta? Levar essa discussão no dia 18, quem assinou o documento, porque a gente não pode decidir isso sozinho. E saber o que a gente faz nessa direção que você aponta aí, já. Cláudia, só perguntar, a reunião dia 18, ela é só da museologia social ou ela é aberta? Não, a gente vai divulgar nas redes, mas a princípio é para quem assinou o documento, justamente porque a gente quer apresentar isso. Entendi. A gente quer apresentar todo esse movimento do campo da museologia e saber a opinião das pessoas, o que a gente faz. Porque a gente não pode decidir sozinho o que a gente vai fazer, porque é muita gente assinando. Só de pessoas, como eu falei, tem em torno de 400 pessoas. Então, a gente quer ter esse retorno do maior número possível, mas a gente vai divulgar sim. A gente começa a divulgar essa semana. A gente até não divulgou antes para não confundir com essa, para não ficar uma coisa atropelada, claro. Ter a chance das pessoas saberem e tal. Perfeito. Vamos lá? Maravilha. Obrigado. Vamos conduzir para os encaminhamentos, né? Eu acho que a gente teve uma discussão muito rica, o propósito inicial da reunião foi cumprido, que foi dar esse retorno. Eu acho que a gente abriu também algumas janelas importantes, mas vamos tentar aqui condensar isso em propostas efetivas. A Renata tinha feito uma listinha de encaminhamentos que eu acho que ela pode apresentar aqui e a gente decidir pela pertinência de cada um deles. São poucos, acho que 3 apenas. Isso, Mona. A gente está pedindo para que vocês possam assinar a lista de presença, para que daí fique de uma forma mais organizada uma lista de e-mails, né? Porque o primeiro ponto seria, de fato, a gente consolidar um relato da reunião, com registro das contribuições e os que foram também incluídos ali naquele doc online, né, que a gente disponibilizou o link também, tá? Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, nos parece que é mais adequado, né, até porque tem essa sugestão de encaminhamento, digamos que seria o ponto principal aqui, de fato, né, da criação de uma nova comissão para essa possibilidade de articulação de uma frente ampla, de que as redes que estão aqui presentes e que ainda não assinaram a plataforma unificada, possam fazer também por meio do link que está naquele doc aberto, tá? Mas sem que a gente faça as alterações no documento unificado, né? Ele já foi encaminhado, né, tanto para o GT de transição, quanto agora para o Ministério Composto, né? Então, a gente entende que fecha esse ciclo, né? Só incluindo as novas redes que, né, seria muito bacana, né, incluir novas redes que tenham interesse, né, em aderir, e aí a gente faz só o reencaminhamento com essas novas adesões, mas daí a gente encerra aí a consolidação desse documento, né? E aí volto para a Mona, né, Mona, você não quer fazer, então, a sugestão aí para a deliberação dessa nova comissão, enfim, como que... Isso, aí a minha proposta de encaminhamento, acho bacana que o Saulo até já propôs até nome aqui, né? O encaminhamento para que a gente tire daqui algumas pessoas, e aí eu já acolho a sugestão da Ana. Ao mesmo tempo, Ana, que eu entendo essa necessidade de ouvir mais pessoas, mas eu acho que uma comissão para uma ação específica, eu acho difícil ser alguém que não estava aqui hoje, que não consiga, que não tenha ouvido tudo que foi dito aqui hoje. Mas a ideia é que a gente tenha aqui, saia daqui com algumas pessoas que se comprometam a pensar numa estrutura do que seria
preliminarmente o Fórum de Entidades do Campo Museal Brasileiro, e aí eu entendo que é um fórum de entidades, porque vai trazer discussões que são feitas nas suas bases, então não são pessoas, mas são pessoas representando coletivos que já trazem discussões consolidadas, amadurecidas, e é do campo museal, respeitando aí, eu sou museóloga, então eu super me contemplo quando fala campo da museologia, mas entendo que o campo dos museus não se faz só de museologia, não se faz só com museólogas e museólogos, somos profissionais extremamente importantes nesse campo, mas de forma alguma somos os únicos. Então, eu acho que é importante que a gente entenda que é um campo feito, inclusive antes mesmo da consolidação da nossa profissão, muitos outros profissionais já estavam atuando neste campo. Então, eu acho que campo museal é muito importante porque agrega e contempla. Então, a ideia é que a gente saia daqui com essa comissão. Acho que antes a gente pode pensar uma quantidade de pessoas e depois a gente pensar quem seriam essas pessoas. Talvez a gente pode deixar um pouco mais aberto e, como a gente tem feito, deixar um e-mail disponível para que, ao longo da semana, as pessoas que estavam aqui presentes possam se manifestar em interesse de estar nessa comissão ou não. É uma sugestão, mas se de repente a gente achar que não é pertinente, a gente pode avaliar isso agora. Particularmente, eu acho que a gente precisa sair daqui com essa comissão formada. Não gosto da ideia de ir formando ela ao longo da semana, mas aí acolhendo o que foi trazido para a gente não fechar, sair daqui com isso fechado, é uma contraproposta. Mas, para mim, o mais importante da minha proposta de encaminhamento é que a gente não deixe essa chama se apagar. A gente está aqui muito interessado em contribuir. Nós estamos entrando num momento do Brasil que é extremamente propício a isso. A gente viveu, como disse o Gelson, 4 anos de terra arrasada, de proibição sumária de todas as formas de participação social no governo, no Estado. Então, a gente não pode perder essa chama, aproveitando que a gente já ouviu do nosso presidente, da nossa ministra, que a nossa participação vai ser muito importante, requerida, inclusive. Então, é isso. A minha proposta é que a gente saia daqui com uma comissão. Então, a gente vai ter, recapitulando os encaminhamentos, a gente vai ter deixa eu abrir aqui. A gente vai ter o relato da reunião, o registro das contribuições, mas a ideia de não abrir o documento, então essas contribuições que foram colocadas hoje, elas já vão servir para novas ações, né? A ideia de deixar o documento, a plataforma unificada, aberta para novas assinaturas, mas pensando que esse ciclo dessa plataforma foi encerrado, e a gente abre aqui outro ciclo de uma construção mais ampla e mais gradual. E, para essa construção mais ampla e mais gradual, a proposta de uma comissão para pensar a estrutura do fórum. Não é uma comissão que vai organizar o fórum, é uma comissão para pensar uma proposta de estrutura e depois, numa reunião como essa, a gente pensar coletivamente que estrutura é essa que nós queremos e como é que vai funcionar. Então, eu ressalto que as inscrições que forem feitas agora é coisa de 1 minuto só para propor, concordar, discordar, questão de ordem, porque a gente já está com o tempo bem avançado. Então, vamos aqui na ordem. Mona, deixa-me só colocar, eu não entendi. Nós vamos... eu acho que, como a gente deixou o documento e a nominata aberta, e inclusive surgindo redes que a gente não conhecia, porque a gente realmente não vai conhecer todas as redes, e aí eu me lembro de profissionais muito importantes que não necessariamente estão em coletivos, mas que conhecem um campo muito bem. E que o coletivo se dá a partir dos seus trabalhos, da sua atuação. E aí lembra daquela coisa honoris causas? Assim, a partir desse tipo de atuação. E eu acho que a gente precisa realmente contar com profissionais que não necessariamente representem coletivos também, porque eu tenho certeza que eles estarão, e elas... falando também pelo campo. Então, a proposta é de deixar aberto, que os nomes sejam colocados hoje aqui, mas que a gente tenha essa ampla participação, e aí a gente, nesse sentido, realmente, a construção dessa comissão, dessa estruturação, mas não do que vai ser encaminhado para frente, como você tem dito. E pessoas também que não puderam estar aqui, né? Quer dizer, não é só... A gente perde se a gente pensar que as pessoas que
não estiveram aqui, não poderão contribuir, né, se a gente tem um campo tão amplo. E como a Ruth diz, eu acho que o esforço da gente aqui, e dessas 125 pessoas que começaram, e, salvo engano, dessas 76 pessoas que estão aqui, é realmente ampliar essa comunicação, porque só a gente realmente não dá conta, né? Porque é muita gente. Então, se a gente está falando aí, se o IBRAM fala de 4.000 museus, quase 4.000 museus, eu acho que a gente pode ampliar essa proposta. Ai, Mona, você está sem som. negócio. Não, gente, já concluí. Me desculpa. Agora é a Mona que está sem som. Esse negócio fecha sozinho. Eu queria perguntar se o Maurício e o Jesulino, vocês estão com a mão levantada de novo ou estão daquela hora ainda? Eu estou novamente. De novo. Então, Maurício, depois Jesulino, um minutinho só para propor aqui consolidações. Maurício, não? Então, vai, Jesulino, para a gente não perder tempo. Bom, eu participei desde o primeiro fórum, né? Inclusive no último foi em Porto Alegre, e eu discordo da criação de outro fórum, né? Seja ele virtual. Quer dizer, esse fórum era organizado pelo IBRAM. Realmente nós tivemos aí uma carência de 4 anos, né? Devido a um governo genocida, mas eu acredito que exigir agora que o governo, né, o próximo presidente do IBRAM, quer dizer, crie um fórum, né, presencial, né, ou que inicie virtual, formato híbrido, não sei como que eles vão fazer, é o ideal. Mas não a criação de outro fórum, que a gente já participa de muita coisa, né? Não sei quem vai conseguir participar de mais um espaço de debate. E concordo com a Renata de que esse ciclo está encerrado, o documento está pronto, quem quiser assinar, e retornar depois com a resposta, e quem são os articuladores junto ao governo Lula, com as respostas que obtiverem. Obrigada, Jesulino. Maurício? Tá, então, se Maurício chegar, a gente garante a fala dele, mas acho que caminhando, a gente tem aqui algumas propostas para a gente aprovar ou não. Então, eu vou pedir apenas que as pessoas que tiverem alguma objeção se manifestem, né? Vou considerar o silêncio como anuência. Eu acho que a questão do retorno dessa reunião não é uma questão necessariamente ser votada, né? O relato é só um informe de que vai ser feito um relato, e a gente vai devolver a todo mundo que assinou a presença esse relato com o registro dos documentos. Então, isso é um informe. A segunda questão é o fato de que o documento está encerrado e ele vai ficar aberto para assinatura de novos coletivos. E aí, eu acho que tem uma questão para a gente avaliar, que tanto a assinatura da plataforma unificada, quanto a composição. Não, na verdade, eu falo da assinatura, que aí a comissão vai depender de uma outra questão também. Então, a assinatura da plataforma, ela vai abrir para que pessoas físicas também assinem, ou a gente vai continuar com a perspectiva de que apenas redes e coletivos representativos de mais pessoas assinem? Isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente analisar. A Ana Lourdes entende que é possível abrir para outras pessoas. Diego quer falar sobre isso? 1 minuto. Não, eu queria... Estão me ouvindo, né? Não, eu queria só... Eu acho que a plataforma unificada ela tinha uma lógica, que era exatamente unificar as redes que estavam se posicionando, e é um momento, inclusive, que já um momento que está encerrado, né? Como já foi dito, quer dizer, a gente não vai rediscutir essa plataforma nesse momento, até porque ela já foi entregue, a gente vai discutir ao longo do processo. E a adesão de pessoa física leva a um processo, e assim, aí, eu vou falar, por exemplo, que a gente viu até em relação ao IFAM, né, que começa aquela coisa, parece abaixo-assinado, cada um assinando uma coisa, quem assinou mais. Eu acho ruim, eu acho que a força da plataforma é ela trabalhar a partir de coletivos, o que não exclui, né, a participação essas reuniões todas estão sendo chamadas por coletivo, mas são amplamente abertas para todos que queiram participar e discutir. Quer dizer, eu acho que não exclui a participação, mas do ponto de vista de assinatura, né, eu acho que ela se fortalece ao fortalecer os coletivos.
Obrigada, Diego. Não, eu não falei da assinatura da plataforma. Eu sei, não. Ana, eu só coloquei essa questão para essa possibilidade. Eu estou super de acordo com o Diego, que para a plataforma também não seria interessante pessoas físicas assinarem, a gente manter a perspectiva de redes. Se alguém tiver alguma objeção a isso, por favor. Sem objeções? Então, acho que esse ponto está superado, a gente deixa aberta para a inclusão de assinaturas de redes e coletivas. O terceiro ponto é referente à possibilidade de criar um fórum, deixando claro que não é um fórum, um evento como o IBRAM faz. A ideia desse fórum é que a gente tenha um espaço permanente de diálogo do campo e que a gente possa ter essa discussão, essa mobilização ampliada. A proposta é que a gente crie um fórum a partir dessa mobilização. Como o Jesulino, ele trouxe uma proposta de que é contrário à criação de um fórum, né, eu queria que a gente pensasse aqui, se alguém mais tem alguma objeção a que a gente transforme essa mobilização num fórum, Saulo até propôs um nome aqui, um fórum de entidades do campo museal. Se alguém tem alguma objeção a essa proposta, por favor, se manifeste. Além do Jesulino, claro, que já se manifestou.